Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, público que nos assiste. Nós vivemos no município de Bauru um momento bastante interessante. O prefeito municipal mandou a esta casa um projeto de lei onde ele tende a legalizar o inchaço de cargos de livre nomeação e exoneração que ele propiciou no município de Bauru. Impulsionado por uma obrigação que vem das esferas superiores, ele manda um projeto limitando em 30% o limite de cargos de livre nomeação que serão ocupados por funcionários de carreira. Ele está exatamente com o dobro de funcionários de livre nomeação que tinha a administração anterior. E ele quer que a gente legalize isso. Mas é um momento muito bom para a gente enxugar a máquina, diminuir esses cargos de livre nomeação. E nós estamos tentando fazer isso. Estranho que parece não ser um assunto importante. Eu vejo a população, muitas vezes, criticando a classe política, que recebem salários dos seus impostos, e é verdade, mas o nosso sistema de administração exige que seja dessa forma. Agora, os cargos de livre nomeação, não. Que na grande maioria das vezes fazem um mau trabalho e recebem dos impostos públicos. Mas parece que isso não chama a atenção. Me parece não ser importante, porque os principais meios de comunicação da cidade não divulgaram uma linha sequer a esse respeito. Então eu tenho a impressão que o prefeito está certo. Vamos legalizar o inchaço da máquina, os cargos de livre nomeação, porque ninguém fala nada. Eu peço socorro aos nobres vereadores, à Batra, enfim, todos os grupos organizados da nossa sociedade, para que possam ajudar nesse momento e que nós possamos fazer pressão para aumentar os cargos que sejam ocupados por funcionários de carreira, por funcionários que fizeram concurso, que são contratados, que têm responsabilidade com o serviço público. Nós precisamos fazer com que Bauru demonstre que os cargos de livre nomeação devem ser reduzidos ao mínimo necessário. O nobre vereador Artêmio, por exemplo, na sessão de hoje, deu um excelente exemplo. No esporte, nós temos em Bauru inúmeros esportistas renomados, com uma experiência muito grande na sua área de atuação, medalhistas, vencedores, campeões, que podem passar a sua experiência para os jovens que estão iniciando no esporte. E é lógico que esses atletas não são concursados. Então, em alguns casos específicos, é lógico que precisa o funcionário de livre nomeação para aproveitar essas pessoas. E em outros casos também, como secretários da administração, como secretários do prefeito, dos secretários, pessoas que tenham acesso direto às pessoas que comandam. Mas não pode ser como nós estamos vendo que se quer colocar. Deixar livre aos montes a prefeitura, as autarquias, inchadas de cargos de livre nomeação. Então nós precisamos mostrar a nossa palavra, nós precisamos nos manifestar na rádio, nos jornais, em todos os lugares, para diminuir esses cargos de livre nomeação ao mínimo que a cidade precisa. E não adianta esperarmos isso do prefeito, porque ele já mandou um projeto limitando do jeito que está. Se aprovarmos o projeto, fica do jeito que está. Os cargos de livre nomeação ocupados, fica todos ocupados, não é? Na administração direta, indireta, fica tudo certo. Lembrando que houve um inchaço. O prefeito é o rei do pano quente, não é? Ele quer que a coisa fique do jeito que está para ver como é que fica. Ele não quer criar problema. Ele não quer assumir a direção, a administração. Ele não quer impor o progresso da cidade.
Ele simplesmente deixa a coisa do jeito que está. O que a gente percebe é que ele se tornou um refém de alguém. Vejam os casos, por exemplo, da mudança de secretariado. Qual foi a argumentação do prefeito para fazer essa mudança de secretariado? Exigência dos vereadores. Os vereadores estão pressionando. Mas eu trabalho com os senhores na Câmara Municipal dia a dia, durante toda a semana, eu conheço os senhores. Eu olho na fisionomia de cada um dos senhores. Eu tenho aqui o Arildo de Lima Júnior, que está presidindo a sessão de hoje. Duvido que o Arildo tenha ido pedir para o prefeito mudar um secretário sequer, porque eu o conheço. Estou vendo o Carlinho do PS na minha frente, estou vendo o Dr. Paulo Eduardo, Fábio Manfrinato, a Thelma, o Raul, o Natalino, o Carlão do Gás. Eu conheço esses vereadores. Eles não foram pressionar o prefeito para mudar secretário. Então por que ele coloca no plural? Os vereadores estão pressionando. Eu citei a maioria dos vereadores. E outros que eu não estou vendo aqui agora que também não iriam lá. Então, quem são os vereadores que pressionaram para a mudança de secretariado? Não foram os vereadores. E se foi, não foi no plural. Foi no singular. Agora eu pergunto, que força tem para fazer com que o prefeito faça o que não quer fazer? Até porque ele falou que está sendo pressionado. É um grupo de vereadores, são os vereadores que estão pressionando, senão eu não mudaria. Logo ele está sendo pressionado. Que força tem? Será que alguém sabe alguma coisa que nós não sabemos e que o prefeito tem medo? Será que ele fez alguma coisa imprópria e está com medo que alguém denuncie? Porque não é possível. Por que fazer o que ele não quer fazer e por que deixar a administração nesse marasmo que deixa, quando ele poderia ter pulso, ter atitude, deixar o secretário que ele quer deixar e trocar aqueles sim que deveriam ser trocados, que não são trocados nunca, vitalícios, não só secretários, como administradores públicos, que estão aí ad eternum e ninguém mexe, porque não é só político que indica, não é só político que indica, empresa indica, pessoas da sociedade indicam, com a força de não se poder trocar. Por isso o prefeito é um refém. Ele não consegue administrar mais. É um refém da cidade. E não tem pulso, deixa do jeito que está. Olha quantos vereadores reclamaram do DAI hoje. O que o prefeito fez realmente em 6 anos que eu estou aqui para resolver um dos problemas do DAI? Nada. Deixa do jeito que está. Na prefeitura tem água, na minha casa tem água, não é? Deixa a população sem água. Porque a população não pressiona o prefeito. Não tem como. Não tem voz. E pelo jeito a voz dos vereadores não adianta nada. Se nós pegarmos uma fala da Chiara Ranieri, ex-vereadora, Marcelo Borges, ex-vereador, que esteve conosco aqui, e colocar, é atualíssima, é a mesma fala que nós ouvimos hoje, do ex-vereador Segala, é a mesma fala que nós fazemos hoje, os mesmíssimos problemas. Por quê? Porque o prefeito não se deu ao trabalho de exigir do seu secretário, do seu diretor, que fizesse um plano para resolver o problema. É claro que todos os problemas têm solução. Demora, é caro, mas tem. O que não pode é ficar 8 anos sentados numa cadeira, começou com o problema, abandona o problema quando sair e outro que assuma. Se você teve votos para dirigir uma cidade, para organizar a vida da população, você tem que resolver os problemas. Você tem que tentar, pelo menos. Você tem que evitar esforços, ter atitudes no sentido de solucionar problemas. E é claro que uma cidade do tamanho de Bauru, você não resolve numa canetada, você resolve num projeto. Nós acabamos de falar aqui, não é um projeto para eliminar a dengue. Não vai sair, porque nós não tivemos projeto para eliminar os vazamentos de água, os buracos da cidade, o matagal, que inclusive tem lei e o prefeito não usa. Não adianta. Por quê?
Se está bom para ele, se ele está confortavelmente instalado na cadeira dele, deixa o barco correr, fora a pressão, não é? Que exercem em cima dele, que pelo jeito ele é obrigado a ceder. É uma pena que Bauru se veja nessa contingência, que nós vereadores possamos erguer cada vez mais a nossa voz e tentar impulsionar esse prefeito no direcionamento de melhorar a vida dos nossos munícipes. Obrigado, senhor presidente.